Bom dia. Manaus amanhece de tempo instável com 25 graus de temperatura e a máxima prevista é de 34 graus Celsius. O clima-tempo já previa 14 milímetros de precipitação pluviométrica e parte dessa chuva já caiu no fim da madrugada. Domingo, 5 de novembro, dia dos santos Zacarias e Isabel. Comemoramos ainda o Dia do Cinema Brasileiro, Dia da Cultura e da Ciência, Dia Nacional do Escrivão de Polícia e o Dia Nacional do Rádio Amador. Chegamos aos 309 dias do ano e faltam 56 para terminar 2017. O mês de novembro marca uma data importante na Inglaterra e os fãs da cultura britânica e de V de Vingança sabem bem do que se trata. No dia 5 de novembro de 1605, o militar católico Guy Fawkes tentou explodir o parlamento britânico. Outros fatos marcantes da história. 1937, Adolf Hitler preside um encontro secreto onde discutiu seus planos para adquirir o espaço vital ao povo alemão. 1982, inauguração da usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, a maior do mundo na época. 2015, rompimento de barragem em Bento Rodrigues, subdistrito do município brasileiro de Mariana, em Minas Gerais, deixa 18 mortos e se torna o maior desastre ambiental da história do país, após a lama alcançar o curso do Rio Doce e, posteriormente, nas semanas seguintes, o Oceano Atlântico. O que é destaque nesta edição? Enem 2017, portões em Manaus fecham às 11 horas e em 13 cidades às 10 horas da manhã. Enem tem 6.631.203 inscritos aptos a fazer o exame em todo o país. Trump chega ao Japão, parada inicial de sua primeira visita oficial à Ásia. Presidente dos Estados Unidos deve manter dura retórica contra a Coreia do Norte durante viagem de 12 dias. A Arábia Saudita decreta a prisão de 11 príncipes e 4 ministros por corrupção. Começa amanhã na Tríplice Fronteira a Amazon Log 2017 com participação de mais de 2.000 militares. Agenda, saúde, antigos reclames, entrevistas e a discografia hoje com Sidney Magal estarão a partir de agora na maior e melhor revista do rádio. É o Jornal da Manhã Especial de domingo que está começando. 6h36 em Manaus. Vamos às nossas primeiras notícias. Antes, cumprimento o nosso produtor Adson Matos. Bom dia, Adson. Bom dia, Paulo. Bom dia, Itamar Jardina. Bom dia a você, ouvinte, que nos acompanha a partir de então aqui na sua difusora. O assunto hoje é Enem. O principal, né? A principal pauta de hoje é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E atenção, o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2017, acontece neste domingo em todo o Brasil. Os portões serão fechados às 13 horas, horário de Brasília. Em Manaus, corresponde às 11 horas da manhã. Repetindo, em Manaus, corresponde às 11 horas da manhã. Em 13 cidades do interior do Amazonas, que tem o fuso horário pelo estado do Acre, os portões dos locais de prova serão fechados às 10 horas da manhã. Repetindo, às 10 horas da manhã. É isso, Adson? De fato, né, Paulo? Nós estamos aí, como diriam os antigos, nós estamos propalando isso aí há muito tempo, que o horário é de Manaus, não é? 10 horas da manhã, horário de Manaus, os portões serão abertos e 11 horas não tem choro, nem vela, nem fita amarela, né, Paulo? É isso aí. As provas também serão aplicadas para 6.731.203 inscritos aptos a fazer este exame. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, orienta que os candidatos cheguem aos locais das provas com 1 hora de antecedência. Se você mora longe, principalmente, e vai ter problema de transporte, saia cedo de casa. Na capital, repetindo, os portões serão abertos às 10 horas da manhã. Cidades, Adson, onde os portões fecham mais cedo: Atalaia do Norte, fuso horário, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Guajará, São Paulo de Olivença, Jutaí, Itamaraty, Pauini, Lábrea e Tabatinga. Nesse primeiro dia de provas, teremos Ciências Humanas com 45 questões,
Linguagens e códigos, 45 questões. Tem redação, Adson. Tem redação. Fechamento dos portões, já falamos. A duração da prova pode ser de 5 horas e 30 minutos. Fique tranquilo para fazer a prova, você terá 5 horas e 30 minutos para fazer esta prova. A partir das 15h30, o aluno pode sair da prova sem o caderno de questões. A partir das 18h30, ele pode sair com o caderno de questões. Fim das provas, 7h, o que corresponde às 5 horas, hora Manaus. É isso, Adson? De fato, né, Paulo? Inclusive, o aluno que entregar a prova, que finalizar a prova em menos de 2 horas, estará eliminado do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, ou seja, tem um tempo mínimo para você permanecer ali na sala de aula e resolver as questões, que hoje, de fato, é uma prova pesada, Paulo. O edital do Enem possui toda a relação de itens permitidos e proibidos durante os dias de prova. Caneta preta, atenção, caneta preta e documento de identificação com foto são os únicos itens obrigatórios para fazer o exame. Caneta preta, não esqueça, e documento de identificação com foto são os únicos itens obrigatórios para fazer o Enem. Mas a recomendação do INEP é que os candidatos levem o cartão de confirmação impresso disponível na página do participante do Enem. Caso o candidato leve algum item proibido como celular, MP3, entre outros, o objeto deve ser guardado em um envelope lacrado, entregue pelo fiscal da prova e guardado embaixo da carteira. É bom lembrar isso. Já falamos que sobre documentação, documento original com foto na validade, não vale carteirinha de estudante ou certidão de nascimento. Caneta preta de tubo transparente. Você pode levar para a prova, Adson, água, alimento, lanchinhos leves como fruta ou sanduíche em pote transparente, alimentos industrializados lacrados. É proibido lápis, borracha, calculadora, fone de ouvido, óculos escuros, boné, chapéu, gorro, aparelho eletrônico como celular, tablet, relógio e livros e anotações. É isso aí. Portanto, né, todas as dicas aí, todo o checklist para que você possa fazer a sua prova tranquilamente e lá na última hora não ser pego de surpresa e dizer assim, eu não sabia. Durante o Jornal Especial de domingo, vamos sempre lembrar a vocês alguns detalhes do Enem. Daqui a pouco, inclusive, nas Coisas da Cidade, esse assunto será abordado pelo Adson e pelo Jurandir. Outras informações, uma pesquisa de satisfação realizada pelo aplicativo Waze, divulgada na última sexta-feira, revelou, segundo a opinião dos usuários do app, que Manaus é a segunda pior cidade do Brasil para dirigir. A pesquisa Waze Driver Satisfaction Index 2017 analisou dados de 39 países e 217 cidades para criar uma única nota que varia de satisfatório 10 a péssimo 1. Em primeiro lugar na pesquisa aparece Florianópolis com índice de 3,98. Na sequência aparece Manaus com índice de 4,21, seguida de João Pessoa, Paraíba com 4,58, Belém, capital, com 4,66 e Vitória com índice de 4,75. De acordo com o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Vinícius Diniz, ações de fiscalização devem ser intensificadas na capital a fim de sensibilizar os motoristas a terem mais cuidado no trânsito. A pesquisa também avaliou as melhores cidades brasileiras para dirigir. Segundo os usuários do aplicativo, as 5 melhores são Atibaia, 7,47%, São José do Rio Preto, 7,43%, Campo Grande, 7,20% é a nota, Sorocaba, 7,17% e Taubaté, 6,95%, todas localizadas no interior de São Paulo. 6h42. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou na manhã de hoje, horário local, ao Japão, a parada inicial de sua primeira visita à Ásia. Segundo a agência Reuters, Trump chega ao continente asiático defendendo sua dura retórica contra a Coreia do Norte. Trump inicia por Tóquio uma viagem asiática de 12 dias, durante a qual a Coreia do Norte deve ocupar o topo da agenda em reuniões com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e outros líderes. A bordo do Air Force One, o presidente americano disse que as discussões sobre Pyongyang ocuparão um lugar proeminente nas conversas com outros líderes asiáticos
à medida que as tensões se elevem em relação aos seus disparos de mísseis e de testes nucleares. Durante coletiva a jornalistas, Trump afirmou que espera se reunir com seu colega da Rússia, Vladimir Putin, durante a viagem. O Comitê Anticorrupção da Arábia Saudita decretou neste domingo a prisão de 11 príncipes, 4 ministros e dezenas de ex-ministros, segundo a emissora Al Arabiya, citada pela agência Reuters. Entre os presos estão o príncipe bilionário Al-Walid bin Talal, que possui a empresa de investimentos Kingdom Holding, e o ex-ministro das Finanças saudita Ibrahim Al-Assab. Isso é na Arábia Saudita. O Comitê Anticorrupção responsável pelas prisões foi criado no sábado pelo rei Salman bin Abdulaziz. O órgão recebeu amplos poderes para investigar casos, emitir mandados de prisão e restrições de viagem e congelar ativos. A pátria não existirá, a menos que a corrupção seja desarraigada e os corruptos sejam responsabilizados, disse o decreto que institui o comitê. Quem dera que isso aqui chegasse no Brasil. Vou repetir. A pátria não existirá, a menos que a corrupção seja desarraigada e os corruptos sejam responsabilizados, disse o decreto que institui o comitê. Corrupto aqui quase é canonizado, não é o caso do Lula. Em meio à finalização dos preparativos para o Amazon Log 17, exercício militar multinacional voltado para treinamento de ações emergenciais humanitárias na região amazônica, moradores de Tabatinga acreditam que o evento vai contribuir para melhorar áreas onde o município enfrenta problemas crônicos como atendimento à saúde, segurança pública e infraestrutura. De amanhã até o dia 13, tropas do Brasil, do Peru, da Colômbia farão exercício conjunto que envolve uma série de atividades de como treinamento para resgates, suprimento e saúde, manutenção e transporte. São esperados para o Amazon Log cerca de 2.000 participantes. Além dos exércitos do Brasil, da Colômbia e do Peru, o evento tem a presença de militares dos Estados Unidos. Do Brasil, serão cerca de 1.550 militares. A Colômbia vai mandar 150, o Peru 120 e os Estados Unidos 30 militares. Outros países como Alemanha, Rússia, Canadá, Venezuela, França, Reino Unido e Japão levarão menos que 10 representantes cada. A expectativa é de que a maioria dos militares comece a chegar à área do evento a partir deste domingo. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo, redação do Enem, que atacar direitos humanos não será anulada. Folha de São Paulo, advogados articulam instituto para reagir a abusos da Lava Jato. O Estado de São Paulo, o Senado paga despesas da casa da Dinda para Collor. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Máfia das funerárias explorava a fragilidade das famílias para cobrar mais. Valor Econômico. Oi confirma na CVM que Conselho aprovou proposta de recuperação. Estado de Minas, homem que matou jovem em Frutal é agredido por outros detentos. Jornal do Comércio no Recife, TSE vai julgar Bolsonaro e Lula por antecipar 2018. Fortaleza, Diário do Nordeste, 2 adolescentes são encontradas mortas em um matagal no interior do Ceará. 0 hora, Porto Alegre. Rússia impõe novas restrições à importação da carne brasileira. 6 horas e 47 minutos em Manaus. Nós já vamos à nossa agenda. Raoniel Gomes, conta aí o que vai acontecer. Agenda da semana. Sejam todos bem-vindos à Cena Cultural de Manaus. O Teatro Amazonas recebe neste domingo, às 7 da noite, a Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas, com o espetáculo A Flauta Mágica, ópera em concerto, com entrada gratuita. Dia 8, quarta-feira, o Teatro Amazonas recebe, a partir das 20 horas, a 6ª edição do Encontro de Tenores do Brasil, com ingressos na bilheteria do Teatro Amazonas. A outra dica é que o recital Beethoven Romance acontece durante todo o mês de novembro, aos sábados no Palácio Rio Negro e aos domingos
no Palácio da Justiça, sempre às 11 horas da manhã, com entrada gratuita. Até o dia 16 de novembro, o Centro Cultural Usina Chaminé terá uma programação gratuita voltada ao público infantil, com brincadeiras lúdicas e tradicionais, sempre de 10 da manhã às 2 da tarde, com acesso gratuito. Por hoje é só, prometo voltar no próximo domingo trazendo o que há de destaque na cena cultural de Manaus. Eu sou Ramoniel Gomes para o Jornal Cultural. Horas e 49 minutos em Manaus, 6h49. Vamos interagir já com os nossos ouvintes, Adson? Vamos lá, Paulo. Hoje o jornal tá corrido, né? Nós temos aí muitas notícias e bom dia especial para você que nos acompanha em muitos pontos do Amazonas, né, Paulo? Vamos cumprimentar os nossos taxistas que estão aí voando baixo pelas ruas da cidade, também sintonizados com a rádio difusora. E ouvindo o jornal especial de domingo, a maior e melhor revista do rádio. Falando ainda no Paulo, desculpa aí, falando ainda no pessoal que transporta os rodoviários, hoje a frota em Manaus de transporte coletivo reforçada, né, Paulo? Reforçada. Para atender os alunos, para atender quem vai fazer as provas do Enem, os estudantes que vão às provas do Enem. E vamos então interagir com os nossos ouvintes. Doutor Mário Amorim, bom dia para o senhor, para a dona Macrina, dona Conceição Paiva, me cobrando a presença na reunião, dona Flora, Edson Lorido Gonçalves, bom dia para ti, Manuel Bragança, Luiz Costa, aqui na 24 de maio, dona Tereza, o Ricardo Costa, dona Jussara e meu professor de inglês, Antônio Costa. O Julinho, bom dia para ti, o Júnior lá do Bradesco, seu Fernando também, lá no Bradesco, o homem que manda chover, manda fazer sol, ainda no Bradesco Prime do Boulevard, a Tatiane, a gerente Tatiane, que está nos ouvindo também lá pelas bandas da Ponta Negra, ao lado do Luan, que é o seu marido. Jerusa Santos, Jerusa continua pagando os pecados à prestação, Adson. Qual a próxima peregrinação, Paulo? A próxima peregrinação, ela vai ver ainda, já foi na Terra Santa, a próxima é Terra Santa, ela já esteve lá. Uhum. E parece-me que ela vai agora para Santo Antônio de Borba, né? Para o ano que vem. Aqui pertinho, não é mais barato? Não, ela tem dinheiro para pagar. Não, eu sei disso, mas eu digo na atual conjuntura, né? Acho que é mais. Ficou inclusive de nos fazer uma visita, Jerusa Santos. Estou cobrando a ela. Jerusa, um abraço para você. Jerusa eu não conheço muito, não. Isso é desde os 12 anos só. E o povo do Amazonas também não conhece Jerusa Santos? Tem mais bonitas vozes. Nicolau Libório, bom dia para ti. Libório, tomando já o café depois dos exercícios da madrugada. Começa 1h da manhã agora. Os 1h da manhã. 1h da manhã. Ele dorme de 7 até meia-noite e depois toma um lanche e vai para os exercícios, onde fica até às 5h da manhã. O doutor Nicolau Libório, por favor, mande um currículo para ser avaliado aqui pelo Paulo Guerra, para ver se o senhor tem condições de ajudá-lo na redação, porque Paulo Guerra chega aqui por volta de 1h da manhã também na difusora. É verdade. Ou seja, já tem a primeiro atributo, acorda cedo. Tem gente que se acorda às 5 da manhã, acha que acordou na madrugada. Doutor Raimundo Silva, bom dia para o senhor. Ceará, Domingal, onde estará chegando dentro de instantes lá no Mercadinho da Caixeirinha. O Eliésio, bom dia para ti. O nosso Edson Melo, que esteve aqui durante toda a madrugada. Jander Nobre e Suelen, bom dia para vocês. Falando em Jander Nobre e Suelen, chegou aí o meu afilhado Jander Benjamin Gonzaga Nobre. Pois é, gente nova no pedaço, gente que chegou ao mundo. Saúde para ele e que Deus o abençoe grandemente. Jander Benjamin Gonzaga Nobre, e que no futuro venha encontrar um mundo melhor, não há de só para essas pessoinhas que estão chegando agora. Pois é, né, Paulo? Torçamos para que isto aconteça. Porque eu acredito que a nossa geração não será tão possível assim. Mas vamos lá, né, Paulo? Otimismo. Chegou mais gente nova, Adson. Ontem, quem nasceu ontem foi o Guilherme Ximenes Mitoso Cortez. Ou seja, seu neto, não é isso? Isso, filho da Andresa, e quero mandar um abraço para ela e também o Laércio. Também quero parabenizar juntamente com a nossa equipe, você, mais um que chegou. O mais novo, antigo vovô. Pois é, Guilherme Ximenes Mitoso Cortez chegou, vovó Naí também está alegre, titia Renê, que reside lá no bairro da Alvorada,
E já vi as fotos do Guilherme Ximenes Vitoso, que nos foi mandada aí pela tia Adriana. E a Andréia também está eufórica lá em Porto Velho. Bom dia, então, a Andresa, bom dia a minha comadre Suelen. Veio aí o Jander e o Guilherme. Vamos continuar aqui cumprimentando os nossos ouvintes. O Eumênio e a dona Laurinete, que estão nos acompanhando lá em Manacapuru, Raimundo Rocha, Raimundo Baré no Aleixo, dona Tereza, que já foi do cartório, está devidamente aposentada, merecidamente, José Alberto Zegdeg, dona Gui e a pequena Cristina lá em Manacapuru, Baldino Castro lá em Urucará, na nossa Urucará FM, e meu querido João Santana também nos acompanhando nesta manhã de domingo. E cumprimento a todos os ouvintes, aquelas pessoas que não contactaram com a gente, mas que sintam-se também cumprimentadas por nós. Adson, mais alguém? Não, agora vamos como é que está? Ao vivo, né? Tá vivo. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca, mexendo os olhos, inclusive. Mexendo os olhos, inclusive. Ou seja, deixa eu ver aqui o que é que nós temos aqui. Tapete vermelho, Paulo? Isso, tem tapete vermelho? Tem, sim. Então vamos lá. Todos os nossos companheiros aí que estão, companheiras, ouvintes aí que estão acompanhando o Jornal Especial da Manhã, você que está fazendo aniversário, que aniversariou e também que aniversariará durante essa semana. Aos aniversariantes de ontem, de hoje e de amanhã, as nossas parabenizações. Pronto, como diz Josué Filho, né? O simples é inteligente. É verdade. Obrigado, Paulo. De ontem, de hoje e de amanhã, os nossos cumprimentos, as nossas felicitações e o tapete vermelho da Rádio Difusora. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Seis horas e 55 minutos em Manaus. Temos aqui o nosso professor Adson Matos, que é o nosso produtor, e temos também o nosso outro professor, que é o Josué Filho. Bom dia, Josué, para ti. Nunca mais encontrei com o Josué. Bom dia para o Josué e desejo a ele e família um bom domingo. É isso, Adson? Isso mesmo, né? Deus me livre de não mandar um abraço para ele, né? Nosso chefe. Bom dia, Josué, para ti. E deixa eu ver aqui. Esse rapazinho, vê ele. A Donep. Vamos falar aqui sobre a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Eu vou conversar aqui com Jefferson, é isso? Jefferson Araújo. Jefferson, bom dia para ti. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. O que seria a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, meu caro? Então, Paulo, a Donep, ela surgiu em 1952 ainda nos Estados Unidos, ainda por um australiano naturalizado americano, e ele iniciou esse trabalho. São homens de negócio, são empresários que se reúnem para fazer eventos, jantares, chás, almoços, e eles são direcionados a ajudar pessoas, né? São empresários que se dispõem a colocar pessoas em um caminho novo, em um caminho de paz. Eles priorizam a família, e esse é o grande empenho dos empresários que fazem parte da Donep. A Donep é uma instituição brasileira, estou lendo aqui, não eclesiástica, fundada em 1977 pelo empresário Custódio Rangel Pires, lá do Rio de Janeiro, por incentivo e autorização de Demo Chacarian. É esse o nome? Esse é o nome do fundador. Que o Paulo Roberto sabe falar. Um fazendeiro norte-americano que, por sua vez, foi o fundador da FGBMFI, é isso? Isso. Uma organização congênere fundada em 1952. Exatamente. Isso aconteceu, eles tiveram um encontro inusitado quando o Custódio Rangel estava saindo do Brasil, indo até a Coreia, e ali eles se encontraram. E a partir daí Demos viu o grande potencial e a vontade de ajudar pessoas que Custódio Rangel tinha, e dessa forma criou a sede no Rio de Janeiro, e desde esse período até hoje no Brasil nós temos mais de 1000 associações, 1000 diretorias, e estamos inseridos em mais de 130 países. Você está me entregando aqui três livros, uns livretos. A Voz, a Donep, o que tem aqui, cirurgião dentista Wagner Rampazzo, Valdeci Roçapa, que é empresário, Ismar
empresário, Valdeci Cavalheiro, também empresário. O que seria isso? Esses são depoimentos de grandes empresários que tiveram suas vidas mudadas, alcançadas pela Donep. Tiveram mudanças de vida através desses eventos e ouvindo depoimentos motivacionais. Nós temos um dos grandes depoimentos, que é do Neto. Ele foi o nosso preletor no Rio de Janeiro. Neto Zabier, que foi da Chapecó, sobrevivente daquele grande acidente. E ele narra aqui a sua história. Então, ele faz parte da Donep? Faz parte da Donep. Hoje, ele não fazia antes. Ele conheceu a Donep após o acidente. Pois é, todo mundo procura alguma coisa depois que acontece algo grave. O Neto foi um deles. Ainda bem, não é? Deixa eu ver aqui a resposta. Cristina Vargas, ela é psicopedagoga, é isso? Isso. Nós temos muitas mulheres. As mulheres, elas, por exemplo, nós temos aqui um convite, eu deixei aqui à sua frente. Eu vou já falar sobre isso. Isso. E essas mulheres, as grandes mulheres, elas vêm a esses eventos para fazer os seus depoimentos, e as mulheres ficam maravilhadas com a história de vida de cada uma que elas compartilham, né? A Donep publica as revistas A Voz Resposta, A Voz Jovem, como meio de divulgação de histórias de sucesso vividas pelos seus associados. No próximo dia 18, quando a gente fala no próximo dia 18, não é preciso dizer que é de novembro, né? No próximo já sabe que é novembro, que é dia 18. Ocorrerá um chá da tarde para mulheres no Quality Hotel, na Maripiranga, no bairro de Adrianópolis, quando as participantes assistirão o depoimento da pedagoga e cantora Arlene Salles, que atuou por 26 anos na área de educação como pedagoga e diretora de escola. Reforce. Sim, a Arlene Salles, ela é um grande nome em São Luís, especialmente também na Sailândia. Tem uma grande experiência, ela tem sido palestrante em muitos eventos ali, inclusive a voz do hino de São Luís é na voz dela, e ela está vindo a Manaus para fazer essa palestra, falando um pouco da sua experiência de vida. E algo interessante, ela foi curada de um câncer. Ela teve algo assim, um milagre que aconteceu na vida dela, e tudo isso ela vai compartilhar, essa história de vida, e isso vai ser muito motivacional para com as mulheres. O Jornal da Manhã, especial de domingo, a maior e melhor revista do rádio, conversou com o Jefferson Araújo, que é presidente da Donep aqui na região, é isso? Isso. E reforçando, não é, Jefferson, dia 18 lá no Quality. Dia 18 lá no Quality. Aqui nós temos em Manaus, só ressaltando, Paulo, nós temos 4 capítulos que nós chamamos 4 diretorias. Então nós temos o presidente Raimundo Barros, nós temos também o presidente Enéas, nós temos o presidente Hércules. Eu gostaria de saudá-los em nome de todos os integrantes da Donep. Muito obrigado, Jefferson, pela tua vinda aqui à Rádio Difusora, aos nossos estúdios, participando aqui desta bancada. E sucesso lá no evento. Obrigado, parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado. 7h01 em Manaus. E já tenho do outro lado da bancada nada mais, nada menos de que este grande comunicador, este pastor, este padre que nos deleita com a sua voz e com todo o seu talento religioso. Nada mais, nada menos, falo de Padre Charles. Bom dia, Padre Charles. Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a equipe que também está aqui reunida, e de modo muito especial aos ouvintes também um bom dia, muita paz no coração nesse domingo que é o dia do Senhor e dia de todos os santos, Paulo, também. Hoje dia de todos os santos. A igreja no mundo inteiro faz memória aos seus mártires, aos seus santos, a esses grandes heróis na fé que a nossa igreja, em mais de 2000 anos, tem aí no seu registro, né? Que é uma honra muito grande para todos nós. Padre Charles está elegante demais, hein, Padre Charles? Hoje é domingo, né? Lembra aquela tradição que domingo o pessoal se arruma melhor para ir para a missa, né? Vai para casa de mamãe hoje, Padre Charles? Hoje não, hoje eu tenho uma... Não foi mais em casa de mamãe, por quê, Padre Charles? Porque eu a encontro toda semana também. Domingo então... o senhor não foi? Não, mas hoje eu tenho missa no São José do Belo Horizonte, daqui a pouco, e tenho almoço com as irmãs franciscanas, né? Lá da Redenção, vou almoçar com elas hoje, e à noite missa no Tarumã. E às 7h30 quem vai oficiar a missa na Catedral Metropolitana? Acredito que seja o Padre Hudson, né? E a grande novidade é que dia 15 teremos a inauguração da Praça da Matriz. Temos divulgado isso aqui. Exatamente, então é um... Finalmente, né? Finalmente. É o presente que o nosso prefeito vai nos dar no dia do aniversário dele, se eu não me engano, também é dia 15, Paulo. Dia 15 de novembro. Exato.
E o nosso arcebispo metropolitano por onde anda? Ele anda fazendo visita, foi fazer visita às irmãs da Providência, né? Aquelas que se vestem todas de branco, né? Ali lembrando Madre Teresa de Calcutá, né? Então, ele está em missão, em visita ao seu rebanho. Padre Charles, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Como é o dia de todos os santos, a mensagem de hoje é muito impactante, é muito necessária para os dias atuais. Feliz é aquele que diante das provações da vida não perde a fé. Na vida, Paulo, podemos perder tudo, menos a fé. Principalmente diante das provações. Diante das provações que nós temos enfrentado aí com falta de emprego, com muita violência urbana, não tá fácil. Como também não foi fácil no tempo dos nossos santos, dos nossos mártires, mas apesar de tudo isso, não negaram a fé e hoje estão nos altares da glória celestial. Vamos ouvir então essa mensagem que nos traz Padre Charles. Em seguida ele fará uma oração e nos dará a bênção. Fiquem com ele. A paz para você, meu irmão, a paz para você, minha irmã que me escuta agora pela Rádio Difusora. Quero dizer a você que esse é um dia muito especial para quem tem fé. Porque para quem tem fé, hoje nós fazemos memória a todos os santos, que são pessoas, que foram pessoas testemunhas da fé. Pessoas, como diz o livro do Apocalipse, que demonstra essa imagem tão bela, foram aqueles que passaram pela forte tribulação e permaneceram de pé diante do Cordeiro. E Jesus vem reiterar essa postura de firmeza na fé ao proclamar as bem-aventuranças que eu vou dizer para você agora. E diz assim: os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. E assim eu digo também, me dirijo a você que me escuta na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja agora. Eu imagino como tem sido a tua vida, a tua luta de cada dia, as provações que só você e Deus sabem o quanto você tem sofrido. Eu imagino que às vezes à noite você não consegue dormir de tanto pensar na tua vida, na tua cruz, quão pesada está. Eu quero dizer a você algo muito importante lá no profundo do teu coração. Você não está sozinho. Existe uma multidão de santos que rezam por você, que torcem por você, que intercedem pela tua causa. Eles também passaram pela forte tribulação. A exemplo de você que agora muitas vezes não sabe mais o que fazer, a quem procurar. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, onde quer que você esteja agora, tenha fé. Não entregue os pontos. Aguenta firme. Permaneça de pé. Olhe para frente, olhe para o horizonte, mesmo com o coração sangrando. Não vacile, mas permaneça fiel a esse Deus que não abandonou você e que jamais vai te abandonar. Aconteça o que acontecer, Ele estará ao teu lado para te dar força, para te ajudar a enfrentar todas as provações da vida. Porque existe um altar esperando por você. E esse altar é destinado a todos aqueles que perseveram na fé diante das suas provações. Então quero convidar você a rezar, porque em momentos assim devemos rezar. Então vamos juntos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E desejo a você uma semana profundamente abençoada, na presença de Deus,
desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Charles, um bom domingo para o senhor, boa missa daqui a pouco, e Dom Sérgio vai estar aqui. No próximo domingo, Paulo. Arcebispo metropolitano. Assim como eu tenho fé que na minha próxima viagem você estará também. Eu também tenho. Né? Teremos fé. Esse ano foi completamente fora, não tinha como, foi impossível, foi impossível. Mas temos um ano pela frente, será dia 14 de novembro. A Jerusa me falou sobre isso. Exato. Mas acho que já foi na Terra Santa, eu até comentei ainda há pouco isso aqui. Exato, mas dessa vez vamos ao Egito também. Já pensou você lá conhecendo as pirâmides? As pirâmides, né? Negócio de andar pelo Egito nesses tempos, né, uma boa viagem. Mas não tem perigo não, Paulo. Nossa trilha é uma trilha muito mais segura. Você conhece as trilhas. Tá mais complicado ir para a Espanha e para a França, viu? Ali tá perigoso. Não tem a mínima vontade de voltar para aquelas bandas. Tá bom? Um abraço, meu irmão. Tudo de bom para você. 7h09 em Manaus. Adson, tá saindo agora essa informação aqui, na Folha de São Paulo, mais precisamente no UOL. Não tem sentido candidato com denúncia concorrer, diz ministro Fux, falando aí no Bolsonaro, no Lula, que está em processo de canonização e concorrendo e desafiando a justiça, inclusive, né? Condenado já, fazendo campanha e liderando as pesquisas. Eu não sei onde é que fez essa pesquisa, mas tudo bem. Vamos confiar na pesquisa. Paulo, é o seguinte, né? Para você fazer um financiamento de uma casa, de um carro, comprar qualquer coisa, feita aí uma verdadeira vasculha, uma verdadeira investigação na sua vida, para ver se você de fato tem uma ficha limpa no comércio e se você é um bom pagador ou não. Se você tiver um ciscozinho, já começa a embaçar pro seu lado. E a gente fica vendo o seguinte, que esses nomes são nomes que nós damos aí as chaves dos cofres, tanto municipal quanto estadual, federal, para que esses homens possam gerir os nossos recursos públicos. Portanto, se não tem, de fato, como diz o ministro, um bom lastro, evidentemente que teriam também que ser barrados no baile. Sem dúvida alguma. Eu assisti no programa do PCdoB, vi a Vanessa Graziotin, a senadora, falar de novo sobre golpe. Senadora, vamos mudar esse discurso de golpe. Não existiu golpe nenhum, mesmo porque o homem que está aí, o Temer, foi eleito junto com a nossa presidente. Ex-presidente. Mas se não fora isso, ela não teria chegado à presidência da República. Isso eles não falam. Mas é bom lembrar também, Adson, eu quero lembrar que eu não sou filiado a nenhum partido político, hein? Nenhum partido político, nem quero. O ministro Luiz Fux disse que a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, de dar a última palavra ao Congresso em medidas cautelares contra parlamentares, como no caso do afastamento do senador Aécio Neves do mandato, já está tendo efeito deletério aqui no país. Para ele, a questão ainda voltará a ser debatida na corte, já que é sensível e a votação foi muito dividida. Segundo ele, há uma nuvem de informações que indicam que o Supremo revisará a decisão de permitir a prisão de um condenado que já foi julgado em segunda instância, o que também alimentaria o descrédito do judiciário. Ao ser questionado sobre a possibilidade de Lula ser candidato a presidente em 2018, mesmo se condenado em segunda instância, Fux respondeu: pode um candidato denunciado concorrer, ser eleito à luz dos valores republicanos do princípio da moralidade das eleições previsto na Constituição? É uma indagação. Eu não estou concluindo, mas são perguntas que vão se colocar, disse ele, que presidirá o Tribunal Superior Eleitoral de fevereiro a agosto de 2018, o que não é uma boa notícia para esse pessoal. 7h12 em Manaus agora. E daqui a pouco, no Domingo é Nosso, você vai ter o melhor da música popular brasileira com o Jurandir Vieira. E deixa eu ver mais o que eu vou falar aqui. As coisas da cidade agora, não, Adson? Por favor. Vamos ouvir o que estas duas figuras impolutas conversaram nos corredores e depois foram para o estúdio de gravação. Adson Matos e Jurandir Vieira nas coisas da cidade. Seja bem-vindo. Bom dia, alegria de domingo de novembro azul, bom dia. Pois é, Jura, mês de novembro, o penúltimo mês do ano, 2017 já quase cantando para subir,
e muitas metas aí que as pessoas ainda não alcançaram, a gente incentiva que até o último dia de 2017, ou seja, dia 31 de dezembro, as pessoas possam estar motivadas a correr atrás de suas metas, de seus objetivos. Mas Jura, essa semana nós paramos e analisamos o seguinte assunto aqui dentro do nosso Coisas da Cidade, principalmente durante a manhã e no retorno do trabalhador para a sua casa, aí no horário a partir de 5 horas da tarde, nós temos muitos relatos de ônibus do transporte coletivo que quebram, que deixam a população na mão, tanto na hora de vir ao trabalho, no meio da viagem, o motorista chega e diz, não há mais condições, vamos pegar o ônibus que vem atrás, e desce todo mundo, e todo mundo chega atrasado, o ônibus que vem atrás vem muito lotado, não para, e da mesma forma acontece essa confusão no retorno para casa. Verdade. O que falta, Jurandir Vieira? Falta uma fiscalização mais enérgica, mais segura, mais positiva, porque o ônibus tem vida útil, né? São 10 anos de vida útil para o ônibus desse aí. É muito difícil, é um pouco difícil, e não adianta pintar só o ônibus, reformar o ônibus para passar uma maquiagem nele para dizer que ele está novo. Como na linguagem dos próprios rodoviários, não adianta só encarroçar, ou seja, botar uma carroceria nova e o esqueleto velho, né, Jura? Até porque é um acordo, né? Um acordo com as empresas proprietárias de ônibus com a prefeitura de Manaus. Para que haja renovação. A renovação da frota. Que isso existe esse acordo quando há um pedido de acordo também para renovação do vosso salário, né? Isso da tarifa. Quando a tarifa ela é reajustada, é elaborada, né? A tarifa também, mas aí já vem esse pedido da prefeitura. Renovação da frota faz parte de um dos itens exigidos pela prefeitura. Ou seja, a contrapartida do empresário, né? Para que as empresas mantenham uma empresa bem renovada, com ônibus novos e oferecendo condições à população. Pelo menos, né, Jurandir, ônibus que comecem e terminem a viagem, né? Sem contar que nós já estamos chegando aí no mês de novembro, onde as chuvas começam a chegar também. Também, é verdade. Existem relatos de que em alguns ônibus chove mais dentro do que fora, Jura. Ônibus com buraco no meio da carroceria do ônibus é complicado. E o emplacamento deles também, né? Sem luz na placa, sem sinalização. E a questão do licenciamento também, que existem muitos aí rodando sem estar com suas obrigações para com o Estado, kits, né, Jura? A prefeitura cumpre a sua parte e nem sempre as empresas cumprem a parte dela, né? Pois é, mas ainda assim tem que haver um lupa, né, Jurandir, para justamente porque na verdade quem sofre as consequências na ponta do sistema são os 800 mil usuários, né, que precisam do ônibus. Pois é. Virando aqui a página, Jura, nós temos aí, como você bem disse, o Novembro Azul. Passamos o Outubro Rosa e agora começamos com o Novembro Azul, esse momento em que é dedicado à prevenção da saúde masculina. A procura é muito grande, né? As pessoas hoje estão se conscientizando mais, apesar do preconceito ainda existir, né? A vaidade do homem, o medo do toque. O toque retal é o exame mais positivo que você faz para detectar se tem ou não tem informação. Mais preciso, né, Júlio? É mais preciso, exatamente. Não adianta aquela ultrassonografia que a gente faz, não adianta o PSA, não é isso? PSA não detecta se você tem uma inflamação ou não na próstata. Só o toque retal é que é o positivo. Ou seja, a prova dos 9, né? A prova dos 9, é o final, o exame final. Esse é o exame final que detecta se você está completamente com saúde ou correndo algum risco. E é preciso evitar isso, porque se você tiver com essa inflamação, não fizer esse exame, você está se condenando a morrer. Lamentavelmente. Acabar com os preconceitos e fazer porque você é homem de qualquer maneira. Pois é, hoje é dia de prova do Enem. Vamos chegar cedo. 11 horas os portões fecham. Horário Manaus. Estou falando aqui de Manaus, né, Jurandir? A circulação de ônibus hoje é como se fosse durante a semana. Não haverá redução na frota de ônibus. O interessante, Júlio, é o seguinte, é que as pessoas, quando vão para festa, quando vão para outro compromisso, que não é tão importante quanto ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, elas vão antes, verificam, não chegam atrasados. Chega atrasado. Então, vamos ter um pouco mais de responsabilidade e de amor próprio. Veja que você esperou o ano todinho por esse momento, para que você possa ser avaliado, para que você possa fazer uma prova para mudar a sua vida. Então, todo cuidado é pouco. Olha, ainda não são 8 horas da manhã, Jurandir. 7 alguma coisa. Portanto, levanta, te arruma, vai logo para a parada de ônibus, pega o teu transporte, chega cedo, fica lá na frente da escola aguardando. Melhor do que você
sair um pouco mais tarde de casa, o ônibus vai demorar, por mais que a frota esteja aí reforçada, mas nunca é demais você chegar um pouco mais cedo. O horário de entrada nos locais de prova é rigorosamente cumprido. A partir de 10 horas da manhã os portões estarão abertos. 11 horas da manhã não entra choro, nem vela, nem fita amarela. Não seja você mais um para aumentar a estatística de chegar atrasado. Aí mostrar o número de pessoas chegando. Não seja esse não, tá? Jura? Tchu final. Boa prova a todos e um tchu bem gostoso bom domingo. Ok, aqui nós falamos do Estúdio 3 com a técnica do competente, nosso supervisor técnico Chacal Colette. Voltamos ao estúdio principal com a operação dele, do nosso escritor, aquele comentarista, aquele que sabe de tudo, sempre tem uma opinião a dar em determinado assunto. Ele, o nosso Hernandes Sampaio. Também contamos com a operação de Carlos Luiz Silva e também nós temos sempre o comando do nosso magnânimo comandante Paulo Guerra. Bom dia. O nosso operador de rádio nesse instante é o Itamar Jardina. Itamar Jardina já está aqui há algum tempo e avisando a sua esposa que chegou bem. O talento faz a diferença. Bote talento nisso. Eu até comentava isso com o Adson hoje, sobre o talento desse companheiro, que é um comunicador também, um homem que opera também. É um louco operador. Ele de seria fato, louco, né, ou louco operador? Loque operação, né? Louco operador. Loque operação. Loque operação. Loque operação. Locução com operação junto. É verdade. Um profissional conjugado, né? Parabéns, Itamar, pelo teu trabalho. Itamar é um dos grandes colaboradores aqui do Jornal da Manhã, sem dúvida alguma. Sem ele, ficaria tudo bem pior, né? Paulo, lembrei agora de conjugados, né? No início da década de 70, nós tínhamos aí o 3 em 1, né? O aparelho que tocava vinil, era rádio e também a fita cassete, né? Então nós temos aqui o 2 em 1, Itamar Jardina, comunicador operador. Itamar Jardina, grande talento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu ainda há pouco que nenhum ditador deveria subestimar os Estados Unidos em uma alusão quase explícita à Coreia do Norte, que se apresenta como um tema dominante de sua viagem à Ásia, que começou pelo Japão hoje. Ninguém, nenhum ditador, nenhum regime deveria subestimar a determinação dos Estados Unidos, disse Trump, diante de soldados americanos e japoneses na base aérea de Yokota, cerca de 40 quilômetros a oeste de Tóquio, em sua chegada ao Japão neste domingo. Pois é, Paulo, inclusive o Donald Trump, ele na última sexta-feira teve a sua conta deletada, apagada do Twitter, né? Um funcionário que já ia pegar o beco, já ia embora ali, decidiu desestabilizar e botar em xeque aí a credibilidade dessa rede social. Foi lá e deletou a conta do presidente Donald Trump. E durante pouco tempo, logo descobriram quem foi o sujeito e as providências foram tomadas, né? Então, Donald Trump é um rapaz amado e também pouco amado lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco vamos falar aqui sobre a história da Pan Air do Brasil, que chamam de Panair popularmente aqui, a Pan Air do Brasil, e essa empresa aérea que desapareceu de um dia para o outro no país. Vamos contar essa história daqui a pouco. Ontem assisti um documentário sobre a Pan Air do Brasil e hoje resolvi puxar essa história aqui para contar também, para que as pessoas possam saber o que foi a Pan Air do Brasil para a aviação brasileira. Pois é, mandando um abraço todo especial ao Daniel Salles, o escritor Daniel Salles, ele que acompanha com a sua família a programação do Jornal Especial da Manhã lá no Monte das Oliveiras, ele que é esposo da Lene Rosas e está acompanhando desde cedo, nosso ouvinte fiel, não é? O Daniel Salles, inclusive diz aqui que ele é enredo da Escola de Samba Ipixuna para 2018. Ah, bom, muito obrigado pela audiência. E o Luiz Costa me manda aqui, e você sabia, pergunta ele, quando foi construído o primeiro edifício da história, Adson? Não, vamos lá. Vamos lá. Não se conhece a data exata do primeiro edifício da história, mas desde as primeiras civilizações, há registro de grandes palácios, templos e construções. Sabe-se que os sumérios, que dominaram o sul da Mesopotâmia, de 3.500 a 1.600 a.C., parece que foi ontem, chegaram a ter cidades com mais de 30 mil habitantes, nas quais havia prédios repletos de colunas e terraços. Por causa da escassez de pedras, eles usaram uma argamassa de junco e barro,
além de tijolos de barro seco ao sol. O maior dos prédios desse período, o Ziggurat de Ur, tinha um pavimento superior com mais de 30 metros de altura. A civilização minoica, que ocupou Creta por volta de 2000 a.C., deixou vestígios de enormes palácios e edificações construídas antes de 1750 AC, ou seja, antes de Cristo, quando uma grande catástrofe natural soterrou-as. 7h23 em Manaus. E o Luiz Costa também me lembra que sobre a data de hoje, que é dia do rádio amador. Eu já contei essa história aqui. O Jornal Sul publicou no dia 22 de outubro de 2003, exemplar de número 805 na coluna Agenda, como sendo a data de hoje o dia do rádio amador. Com o intuito de colaborar, informo que até o ano de 68, o dia do rádio amador era festejado a 22 de outubro de cada ano. No entanto, após meticuloso trabalho de pesquisas realizadas pelo rádio amador João Ramos Bacarati, um dos fundadores da Labre Paulista, esse dia foi mudado pela direção da Labre, Liga de Amadores Brasileiros, Rádio Amadores Brasileiros, entidade de âmbito nacional que congrega os radioamadores brasileiros. E assim, 5 de novembro ficou estabelecido com o dia do rádio amador brasileiro. Adson, achamos ou não achamos? 7h24, enquanto não achamos oportunidades profissionais. JP Castro vai contar quais são. Bom dia! Está na procura de oportunidades e qualificação? Anote essas dicas. O Cine Manaus, em parceria com a Ouvidoria Municipal, iniciou uma pré-seleção de profissionais temporais e efetivos. Vagas como eletricista e confeiteiro estão sendo ofertadas. Quem deseja se candidatar deve se dirigir na sede do Cine Cidade Nova, localizado na Avenida Max Teixeira, ou na sede da Ouvidoria Municipal, bairro Praça 14 de Janeiro. O McDonald's está com vagas abertas para as pessoas com deficiência em Manaus. Para se candidatar, é necessário que a pessoa tenha 18 anos e ensino fundamental completo. Interessados devem enviar currículos Shopping em Ponta Negra ou Manauara Shopping. O Instituto Federal de Educação, IFAM, vai realizar um processo seletivo visando preencher vagas para os cursos do nível médio integrado e subsequente. As inscrições começam no dia 8 de novembro e seguem até o dia 17 de novembro. Para mais informações, basta acessar o site ifam.edu.br. No próximo programa, eu volto com mais dicas. JP Castro para o Jornal Cultural. 7h26 em Manaus. Ouvimos aí a Olivia Newton-John e Electric Light Orchestra com Xanadu. E introduzimos esta música aqui para falar sobre esse significado de Xanadu. Essa música é muito bonita, inclusive interpretada aqui no Brasil pela cantora paraguaia Perla, há muito radicada no Brasil, há muitos anos, e que fez muito sucesso aqui no país. Ela ainda canta e canta muito. Então vamos ao significado desse nome Xanadu. E eu atendo inclusive solicitações de algumas pessoas que me perguntaram sobre isso. Xanadu significa esplendoroso, magnífico, suntuoso, exuberante. E quando a gente fala que você quer viver num Xanadu, então vamos saber por quê. O nome Xanadu tem origem na palavra chinesa Chengdu, cidade lendária localizada na China, que foi descrita como esplendorosa, magnífica e suntuosa. Nesse sentido, as pessoas que recebem esse nome carregam esses mesmos atributos de excelência. Assim, estar na companhia de uma pessoa chamada Xanadu seria tão agradável quanto desfrutar de um local perfeito como a cidade que tem o mesmo nome. Nos registros sobre a cidade chinesa deixados pelo explorador veneziano Marco Polo em 1278, há uma exaltação das características existentes nessa localidade. O mesmo acontece com o poema Cobra Khan, de 1798, do poeta inglês Samuel Taylor,
Essa cidade teria sido a capital de veraneio de Kublai Khan, fundada na dinastia Yuan, cujo reinado compreende entre os anos de 1260 e 1294. No cinema, Adson e ouvintes, existe uma referência através do filme intitulado Xanadu, estrelado em 1980. Nessa produção, Xanadu é o nome da boate do seu protagonista. No que respeita à música, há uma canção que levou o nome Xanadu, que se baseia no poema de Coleridge. Xanadu é um nome que serve tanto o gênero masculino como o gênero feminino e tem como transcrição variante o nome Xanadu, bem como a forma abreviada Xana. Sete horas e 29 minutos, uma pequena aula de produção, não, Adson? De fato, né, Paulo? Quem produz bem, produz ao vivo, né? É isso aí. E eu espero que os ouvintes tenham gostado dessa... E que os alunos aprendam, né? E que os alunos aprendam. Os alunos estão aí. Nome-nos, por favor. Eles estão aqui, então nós temos o Walker, né? O apaixonado Walker. Ele é nome de whisky? Walker, John, né? John Walker ou John Walker? E nós temos o JP também, JP Castro, que já fez sua participação, né? E avisa seu papai que chegou bem. Inclusive foi o pai dele que trouxe ele à rádio. Né? É verdade, é muito pequenininho, o papai vai me levar. Mas é por aí, 7 horas e 29 minutos, mais 30 segundos. Adson, vamos falar de saúde e logo em seguida vamos falar sobre a PAER do Brasil. Vamos lá. Gilberto de Paula, diga. Gilberto de Paula nos fala sobre gerenciamento do estresse. Saúde! Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo alergista, ortomolecular. Hoje eu vou falar para você de uma estratégia extrema de gerenciamento de estresse. Nós estamos vivendo num mundo hoje que as mudanças aceleradas, tanto econômicas como sociais, como culturais, têm gerado um extremo estresse na sociedade, no mundo todo. Pessoas sob estresse, elas podem ter a sua pressão aumentada, pessoas sob estresse podem ter o seu comportamento alterado, pessoas sob estresse podem viver emoções extremas e às vezes apresentar expressões genéticas, ou seja, herança genética que estava guardada dentro do organismo dela, e que numa situação de estresse muito grande, essa pessoa pode apresentar uma hipertensão, que herdou do avô, um diabetes, que herdou do bisavô. As situações de estresse, elas podem afetar o nosso sistema imunológico, nos deixando numa situação de vulnerabilidade, tanto emocional, como psicológica, como imunológica também. Então, eu vou recomendar para você hoje uma estratégia que você pode checar essa estratégia num livro chamado Livro de Daniel, da Bíblia. O Daniel foi um personagem bíblico que passou por momentos extremos na sua vida. O Daniel viveu praticamente durante 2 reinos. Ele sobreviveu uma tripla mudança de poder, de regime, numa determinada região. E, sabidamente, quando se muda de regime, quando se muda de nação, quando se muda de rei, sempre existe um grande estresse na sociedade. Daniel passou incólume por tudo isso daí. E qual foi a principal estratégia do Daniel? Além de seguir os preceitos de boa conduta judaica, que a tradição judaica recomenda, uma das mais importantes estratégias do Daniel foi a sua dieta. A dieta de Daniel. A dieta do Daniel, basicamente, é uma dieta em que você exclui todos aqueles alimentos que têm potencial de ser tóxicos para a nossa saúde. Você exclui café, você exclui bebidas alcoólicas, você exclui açúcar, você exclui as carnes, você exclui queijos derivados do leite, você exclui trigo, ou seja, aqueles alimentos que normalmente você está acostumado a utilizar, você exclui. E você passa a consumir durante 3 dias. Isso é uma coisa para ser feita durante 3 dias. Você passa a comer e ingerir apenas frutas, legumes, verduras. Então, basicamente, a dieta do Daniel, eu recomendo você entrar na Bíblia e dar uma olhada. É uma dieta simples, tá? Uma dieta execuível que dá para ser feita em 3 dias. Se você for no site Dr. Gilberto de Paula, eu vou colocar para você a receita de como que você faz o shake imunológico para você tomar 2 vezes por dia e como é que você faz a sopa de revigoração imunológica para você fazer durante os 3 dias de dieta, se você estiver disposto a diminuir o seu estresse, aumentar a sua energia, ter vontade, mais alegria, sentir menos cansaço, se empoderar com essa super nutrição que eu vou recomendar para você, você entra no site
Dr. Gilberto de Paula, e você vai lá encontrar à sua disposição, a partir da segunda-feira, a dieta do poder imunológico, a desintoxicação de Daniel, o shake, como se fazer o shake, o que tem no shake, o que tem na sopa que você vai comer 2 vezes por dia, o que você vai ter no shake que você vai comer 2 vezes por dia, como que você prepara isso, tá? Eu queria te recomendar isso para você fazer essa experiência de 3 dias. E depois que você fizer isso, eu gostaria que você mandasse para a difusora um feedback do benefício que você recebeu com essa dieta. Se você está sob estresse, se você está sob uma pressão enorme de qualquer ordem, familiar, afetiva, amorosa, financeira, organizacional, faz essa dieta. E durante o período dessa dieta, eu queria te pedir uma coisa. Presta atenção em tudo que você está fazendo. Presta atenção nos mínimos detalhes durante essa dieta, em tudo que você está fazendo. Observa a tua mulher, observa o teu filho, observa o teu cão, observa o teu amigo, observa o teu porteiro. Antes de fazer qualquer coisa, para um tempo e observa antes de fazer qualquer coisa. Dá uma freada nos teus movimentos. Dá uma contenção nas tuas atitudes automáticas. Faz isso para você ter a experiência do descondicionamento alimentar e comportamental. E depois que você fizer isso, se você quiser expandir essa dieta por mais 7 dias, você pode fazer. Quando for no próximo programa, eu vou falar para você como é que você vai reintroduzir, é a segunda parte, como é que você vai reintroduzir os alimentos no teu organismo, tá ok? Então essa foi a nossa conversa do dia de hoje. Eu desejo para você um domingo maravilhoso, de muito carinho, muito afeto com a sua família, de muito amor, e que no próximo domingo, se Deus quiser, faça chuva, faça sol, eu esteja aqui com você. Um forte abraço. Sete horas e 35 minutos em Manaus. Adson assistiu ontem um documentário sobre a Apanhar do Brasil. Passou que horas, Paulo? Vamos falar um pouco. Qual foi o horário? Assistindo ontem, acho que à tarde ontem. Qual canal? Globo News? É, Globo News. E a Apanhar do Brasil tem uma ligação muito forte com a Amazônia, e o Amazonas em particular. Um dos casos mais polêmicos no direito empresarial brasileiro completa essa semana 50 anos ainda sem solução em vista. É o do fechamento da Apanhar do Brasil, companhia aérea que dominou o setor de aviação nacional entre as décadas de 40 e 60. E teve a licença de operar retirada pelo regime militar sem aviso prévio, sendo em seguida liquidada judicialmente. Fomos o caso mais emblemático de pessoa jurídica perseguida pela ditadura. Eles não apenas fecharam a Apanhar de forma arbitrária e violenta, atingindo em cheio milhares de famílias, cerca de 5.000 pessoas, como fabricaram dados para incriminar seus acionistas e diretores em atos de perseguição continuada que duraram anos, destaca o carioca Rodolfo da Rocha Miranda, filho de Celso da Rocha Miranda, que dividiu o controle acionário da companhia com o paulista Mário Wallace Simonsen. Fundada em 1929 por um grupo norte-americano, a Apanhar foi inteiramente nacionalizada em 1961 pelas mãos de Celso da Rocha Miranda e Mário Wallace Simonsen, cujos grupos econômicos somavam mais de 40 empresas que se destacavam em diversos setores, inclusive bancos. À época, a Apanhar era a mais importante companhia aérea do país, concessionária exclusiva das rotas para a Europa, África e Oriente Médio, além de operar em vários países da América do Sul e em todo o Brasil, executando um serviço único de integração em 43 localidades aqui da Amazônia. No dia 10 de fevereiro de 1965, sem que antes fosse instaurado um processo administrativo regular, todas as suas concessões de linhas aéreas foram suspensas por meio de um curto despacho assinado pelo presidente da República, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, e pelo ministro da Aeronáutica, brigadeiro Eduardo Gomes, que dá nome ao aeroporto de Manaus. A notícia foi transmitida pelo rádio e pegou todo mundo completamente de surpresa. Ela era a dona da Selma, a maior e mais avançada oficina de reparos de motores de aviões do Hemisfério Sul, em Petrópolis, hoje pertencente à GE, que prestava serviço a congêneres nacionais, estrangeiras e da própria FAB, e controlava a mais extensa rede de estações meteorológicas e de telecomunicações aeronáuticas do continente.
que atendia toda a aeronave civil ou militar de qualquer nacionalidade que cruzasse o Atlântico Sul. No dia da cassação das linhas, a Selma e o Departamento de Comunicações foram ocupados por tropas armadas e forçados a permanecer no ar, porque, se os serviços fossem interrompidos, toda a aviação comercial pararia na América do Sul, recorda Sampaio. Com os voos paralisados, a Panair pediu concordata da 6ª Vara Civil do Rio de Janeiro para tentar preservar intacto seu patrimônio, enquanto lutava para reaver as linhas subitamente caçadas. Porém, apenas 5 dias depois da investida militar, o juiz da 6ª Vara indeferiu o pedido, convertendo-o em falência. Uma falência misteriosa. Algumas passagens dessa história são tão inusitadas que mais parecem cenas de um trailer de cinema. No dia 10 de fevereiro, poucas horas depois que o governo caçou as linhas, a Varig já tinha um avião pronto no pátio do Galeão para fazer o nosso voo que sairia para a Europa naquela noite. Lembra Hélio Rubem de Castro Pinto, piloto da Aérea Fechada. Com certeza, eles souberam com antecedência que o governo nos liquidaria e tiveram tempo para treinar seus tripulantes. Ninguém põe um jato do Rio para Paris de uma hora para outra. Na época, a Varig ainda engatinhava no mercado de longo percurso, com linhas apenas para os Estados Unidos. As rotas domésticas foram entregues a Cruzeiro do Sul, que seria comprada pela Aérea Gaúcha em 1975. Até hoje, os reais motivos que levaram o regime militar a liquidar a Panair do Brasil dividem opiniões. Paulo Sampaio, presidente da empresa, registrou para si em seus diários pessoais que a agressividade da Varig no esforço de conquista do mercado europeu já durava 10 anos e em 1965 motivava-se menos por cobiça e mais por sobrevivência. O lobby da empresa, segundo ele, atravessara 5 mandatos presidenciais decretando o fim da Panair do Brasil, Adson. Pois é, né, Paulo? Então, o que nós tivemos aí, no caso da Panair do Brasil, é um dos casos, eu como um entusiasta da aviação, eu acompanhei e tem até um livro chamado Pouso Forçado, que conta essa história também da Panair do Brasil, e falando de coisas boas, dos serviços que essa empresa prestava aqui pro Amazonas e para Manaus também. Se hoje nós temos aí uma feira, uma das mais tradicionais de Manaus, na zona sul, ali no bairro de Educandos, a feira da Panair, como é conhecida, ali ganhou o nome por conta do pouso ali, do ponto de pouso. A Panair era sediada ali naquela área onde está a feira. Dos aviões da Panair, né? Os hidroaviões, até, quando pousa na água, como é que é, Paulo? Ameriçavam, né? Ali no Rio Negro, no bairro de Educandos. Então, assim, anos depois, em 2006, quando a Varig foi decretada a sua falida, também desligaram o botão da Varig, também. Foi um castigo, né? Depois de muitas tentativas, como diz aqui o nosso Amazônida, né? Foi a volta do anzol, né? Porque a Varig também, né? Não foi esse anjo de candura todo, né? Durante a sua história. Fundada em 1927, depois aproveitou aí desse golpe que houve, aí sim, Paulo, um golpe, né? Muito certeiro, que finalizou do dia para a noite, pegando aí todo mundo de surpresa. Os aviões da Panair estavam em vários locais do mundo, né? Então as tripulações foram proibidas de decolar, né? E as tripulações, inclusive da Varig, foi quem tomaram aí conta desses aviões trazendo. E muitos aviões da Panair do Brasil foram incorporados à aviação aérea rio-grandense, a Varig, que pertencia à Fundação Rubem Berta. Isso mesmo. O Jurandir Vieira ficou olhando ali e olhando e é bom aprendendo, anotando aí na sua prancheta. É isso, né? na sua prancheta também. Mas é isso aí. E Adson, eu lembro muito bem essa história da Panair do Brasil. Quando criança ainda, íamos passar férias na casa da minha tia lá em Codajade, e os aviões da Panair do Brasil, eles desciam em meio ao rio ali, né? E faziam uma canoa ia até o meio do rio para apanhar os passageiros. A canoa trazia os passageiros que iam para Codajás e também o malote dos Correios. Aí é que é uma coisa inusitada. Eu lembro muito bem, Jurandir Vieira, na época, como é que as cartas eram entregues. O malote chegava na agência do Correio, e aquela canhada agência, e o responsável pela agência abriu o malote e
pegava as cartas e chamava nominalmente quem estava ali. Aquele monte de gente, Jurandir Vieira, carta. Itamar Jardina, pegue a sua carta. E era entregue assim, não tinha negócio que chamava era aquele tempo, era os estafetas, né? Chamava de estafeta. E era entregue na própria agência dos Correios, onde também estava a estação de radiotelegrafia. É um pouco da história e de gente que viu e que pode contar, assim como eu que presenciei. Ou seja, Paulo Guerra Mitoso, não é? Testemunha ocular. Da história. Imagine. Semelhante a Repórter Esso. Nós vamos agora falar de humor. E quando se fala de humor, vamos descontrair um pouco, chegando mais piadas à turma da Maré Mansa. Vou te contar, esse Zé Trindade era muito bom. Zé Trindade é quem comanda essa trupe. Vamos lá. O cearense, chegando ao Rio de Janeiro, entrou num restaurante para almoçar. E ao falar, suas palavras começavam sempre pela letra F. O seu diálogo com o garçom foi exatamente assim. Faça favor. Que deseja o senhor? Fineza fazer frango frito. Com o quê? Farinha, feijão e farofa. Aceita pão? Passa fatia. A essa altura, o garçom, já meio invocado, perguntou: mais alguma coisa? Filé e fígado. Terminado o almoço, o garçom lhe perguntou: o café estava bom? Frio, fraco, fedorento. E como é que o senhor gosta? Forte, fervido. De onde o senhor é? Fortaleza. Como é o seu nome? Fernando Fagundes Ferreira Filho. O que o senhor é na vida? Fui ferreiro fundidor. Mas já deixou o emprego? Fui forçado. Por quê? Faltou ferro. O que o senhor fabricava com ferro? Ferrolho, ferradura, fechadura, ferragem. Chega de tanto F! Pode ir embora daqui. Não precisa nem pagar. Olha, formidável. Ficando fiado, fico freguês. E agora vem a história daquela velhinha que foi currada por um playboy. Mas a sua foto não saiu nos jornais porque os fotógrafos não conseguiram disfarçar no retrato a expressão de felicidade do rosto dela. Minha mulher é capaz de falar de qualquer assunto durante 5 horas seguidas. Aí o outro respondeu: isso não é nada. A minha esposa é capaz de falar 5 horas seguidas sem assunto. Aquela história do diretor do hospício que estava mostrando aos visitantes as melhorias feitas. O visitante notou que os internos tinham gostado mesmo era da piscina que se avistava de longe, com um trampolim muito alto de onde os malucos estavam saltando para dentro. Aí o diretor do hospício comentou: pois é, avalie depois que nós pusermos água na piscina. Sete horas e 46 minutos em Manaus. Vamos reforçar. Dia de Enem hoje, não esqueça que os portões abrem às 10 e fecham às 11 horas da manhã. Não é 11h01 não, 11 horas. É verdade, né? Portanto, você já tem que estar saindo de casa agora, porque depois o ônibus vai ficar mais lotado e com certeza o trânsito vai dificultar um pouco mais. Tem gente que só fica o ano todinho falando no Enem e no dia perde a prova. Interessante. E os órgãos de comunicação, as televisões, inclusive o governo com uma campanha institucional muito boa por parte do Ministério da Educação relacionada ao Enem, muito bem feita, por sinal. E não esqueça, os portões abrem às 10 e fecham às 11 horas, não é 11h30, mas 11 horas em ponto, Adson? Em pontíssimo, né? Acho que 10h59 o rapaz já está olhando ali, fazendo a contagem regressiva para passar o cadeado. E não adianta você dizer que o relógio dele estava adiantado não, porque fechou, tá fechado. Ou seja, ele é o juiz supremo naquela hora. É verdade. O dele é quem vale. Nunca um porteiro. É o que vale. O porteiro hoje está em evidência. Hoje ele é o cara mais observado. Paulo, e mais temido. Essa utilidade pública aqui, né? Muita gente, muitos aposentados e pensionistas tiveram aí seus benefícios, suas aposentadorias suspensas pelo Amazon Prévio. Você já falou isso durante a semana. Falamos no Jornal da Manhã, mas muita gente é desavisada, né? Pois é. Que é completamente desavisada, fora do eixo.
Pois é, mas o Amazon Prev informa que existe lá o atendimento, né? Que vai até o dia 17, não é? E esse atendimento segue de forma ininterrupta de 8 da manhã às 16 horas. Onde funciona para que as pessoas possam chegar com tranquilidade? Fica ali. Elas sabem, né? Sabe, sim. Fica ali na Visconde de Porto Alegre. Eu, como sou da antiga, ali da 14. Antigo Ipazé, não é isso? Antigo Ipazé, bem ao lado do antigo Tanabe. Lembra do Tanabe? Isso, Tanabe. Pois é, né? Jurandir Vieira agora até lagrimou. De tanta saudade ali do Tanabe, ali da Visconde de Porto Alegre. Visconde de Porto Alegre. Portanto, se você é funcionário já aposentado, inativo, vá se recadastrar. O pagamento seria feito numa folha suplementar. Vai ser, se você chegar até o dia 7 de novembro, no próximo dia 17. 7 de novembro, também conhecida como terça-feira. Terça-feira, né? O pagamento vai estar na sua conta no dia 17. Dia 17. Dia do aniversário do meu amigo Jander Clay. Aqui de São Raimundo. É verdade. 17 de novembro. É um grande político. É candidato, meu caro? A bom moço, a bom filho, a bom marido, a bom esposo, a bom colega aqui de trabalho. Isso. Enfim, e se Deus quiser me levar para os céus, eu estou à disposição. A Andréia tá bem, né? Tá, excelente. Excelente. Adson, eu não quero que você morra, mas se Deus quiser levá-lo, quem sou eu para ir contra Deus? Pois é, e quem sou eu também, não é verdade? É verdade. 7h49. E Tamar Jardina. Tamar, custando, hein? Tamar tá custando e nada de. Não tá pronto ainda não, né? Tá prontando. Eu vou te contar. Essa é a joia mais longa para ser confeccionada. É um longo período para ser confeccionado. Mas existem tantas joalherias por aí, não é, Adson? Muitas espalhadas de promoção. Pagando aí de 24 vezes com juros. Devidamente. E outra coisa, né? O Procon do Amazonas, Jurandir Vieira, você que gosta do Black Friday, que vai ser agora na próxima. Esse Black Friday, tem muita gente que aumenta o preço antes do Black, né? Mas é isso mesmo, é verdade. Eu detectei isso, sabe onde? No Amazonas Shopping. Deixa eu te falar. Eu fui antes do Black e vi, só fixei um casaco. Sim. O preço dele era R$120. Antes do Black, ele tava 190. Pois é, aí depois ele volta para os 120. Aí, quando o Black chegou, ele passou para 120. Era o preço mesmo normal, sem ter nenhum problema. Muita gente usa esse expediente. E desde da última sexta-feira, o Procon do Amazonas já está monitorando, né, com os fiscais, os preços. Nada também. De enganar, chega de enganar. Sites também, portanto, você que fizer esse aumento maroto para depois no dia do Black Friday, que é na sexta-feira, dia 24 de novembro, inclusive festa do aniversário da Rádio Difusora. Falei ontem com o Josué Neto e ele disse que amanhã começa a campanha de mais um aniversário da Rádio Difusora do Amazonas. Pois é, o Jurandir Vieira está eufórico já com o aniversário da rádio, esperando esse dia para comemorar. E vem aí mais um aniversário da Rádio Difusora. A programação já está delineada, não? Já sim, inclusive a programação do dia, acreditamos que sim, né, Paulo? A equipe, o exército já está começando a trabalhar. Já começou a trabalhar, na verdade. 7h51 agora, antigos reclames do rádio. É só alegria, muito mais. Difusora. Quem entende de eletricidade sabe bem o que eu faço e que eu não crio embaraço. Eu sou um fio muito importante, sou pirastique anti-flã deslizante. Sou importante, pois não dou trabalho. Comigo não tem fogo, não tem confusão. Quem tá comigo sabe que não tem engano. Eu não sou de dar o cano ou de deixar alguém na mão. Fio é pirastique anti-flã deslizante. Qualidade Pirelli. Difusora. Se você poupar na caixa, tá com tudo que a caixa tem. Financiamento de carro, casa própria, cheque azul e conta corrente também. Quem está na caderneta da Caixa Econômica Federal está mais perto de tudo que a Caixa tem. Também. A caderneta da Caixa está com tudo. Venha pra cá. Tem a Caixa, você também. Difusora. As rosas desabrocham com a luz do sol.
a beleza das mulheres. Como creme Rugol. Mais encanto para você. Creme Rugol. Mais juventude para sua cutis. Creme Rugol. Eis o segredo das mulheres lindas. Creme Rugol. Sete horas e 53 minutos em Manaus. Para não dizer que não falei de flores, Adson. O que é, Adson? Isso aí, Paulinho, é o Twitter do Manaus Trans, informando as condições. A Avenida Max Teixeira, próximo ao colégio da PM, sentido bairro Centro. Informação de acidente de trânsito. Agentes acionados para o local. Tá bom. O trânsito não tá difícil, Paulo. Depois vai ficar. Pois é, mas isso aqui já é para inclusive orientar. Avenida Max Teixeira, próximo ao colégio da PM, sentido bairro Centro. Aconteceu um acidente. Os agentes foram acionados e estão chegando à área. Falando em trânsito, na próxima terça-feira, Adson, vou iniciar, Jurandir Vieira, a reciclagem do Detran de novo, né? De novo. E o meu carro não tem multas. O carro que eu uso não tem multa, mas como existem outros carros também no meu nome, e as pessoas de forma irresponsável também vivem a cometer infrações de trânsito, a pontuação foi passada para as pessoas. Lamentavelmente houve uma falha também lá no Detran, mas eu não vou questionar esse fato. O certo é que eu vou fazer essa reciclagem a partir da próxima terça-feira. Me aguardem que eu vou fazer. Tem que fazer prova de legislação, hein? Também tem que fazer tudo de novo. Daqui a pouco invento também que o cara tem que fazer prova de direção e cursar autoescola. Só falta essa, porque tudo inventam. Tudo que inventam tem dinheiro no meio. Agendar coisas pro Detran. Essa história dessa que você vai fazer a vistoria do carro, que você paga R$100 e poucos. É uma história muito esquisita, por sinal. Tudo inventam. Você vai ao Detran, vai fazer uma reciclagem e tem que devolver a carteira, entregar a carteira, suspensa durante 30 dias, você paga só para fazer isso R$178. Conclusão, estás andando agora de mototáxi, né, Paulo? Fazer o quê? Então a pé, né? Pois é. Só falta o cara ser multado. Ano que vem os pedestres poderão ser multados também. Pois é, Paulo, mas isso aí também você há de convir que muita coisa, muito acidente acontece, principalmente na faixa de pedestre, na travessia. Tem muita gente que pensa que Manaus já tem o mesmo grau de civilidade de alguns lugares. Agora, se existisse alguém, olha, quando um motociclista invadir a faixa de pedestres, você fica armado e atire nele. Iam morrer pelo menos uns 100 por dia em Manaus. 100, porque eles são mal educados e andam em alta velocidade, invadem a faixa do pedestre, o pedestre está passando, eles estão entrando, então não querem nem saber, estão muito apressados, vivem muito apressados, parece que estão com dor de dente, ou então tem alguém morrendo na casa deles. Ou então eles pensam também que eles estão só no trânsito. A outra história é motorista de táxi em Manaus, para em qualquer lugar e dirigem mal, a maioria deles. Não todos, mas a maioria dirige muito mal. E não esqueçam, nesse final de jornal especial de domingo, que hoje tem Enem, vai começar às 11 horas aqui, os portões serão fechados, vamos relembrar vocês, vamos reforçar, não é, Adson? Vamos fazer a nossa parte aqui. 10 horas da manhã os portões estarão abertos. Quando fecharão, Adson? Às 11 horas. Certo. Lembre-se que se fala em 13 horas, mais 13 horas de Brasília. 6,7 milhões de participantes. O Jurandir Vieira, daqui a pouco no Domingo é Nosso, ele vai estar aqui reforçando a todo instante o Enem. Jurandir, hoje nesse início dessa edição aqui, falei aqui no noticiário internacional que a Arábia Saudita decretou hoje a prisão de 11 príncipes e 4 ministros por corrupção. Pois é, aqui no Brasil não prendem alguns porque são muito populares e causariam uma comoção nacional. Poderiam invadir as penitenciárias e poderiam também matar os juízes, por aí vai. Dinheiro lá, o mais pobre lá, Jurandir, eu vou te contar. E príncipes e ex-4 ministros por corrupção, não tem apelação, cadeia neles, tá aqui. 11 príncipes e 4 ministros por corrupção.
8h09. Jurandir me deu mais um espaço aqui. Ontem eu estava ouvindo o programa do Jurandir Vieira, como faço todo sábado, e ontem ele pegou mais uma vez o 10 e uma música que me chama muita atenção, me toca bastante. Dê uma chance ao coração. Essa música nada mais é do que de Michael Sullivan, Fraquinho e Paulo Massadas. Ele canta essa música com Alcione, com a Joana, o José Augusto, Fafá de Belém, Wagner, Patrícia, Rosana, Roupa Nova e Sandra de Sá. Esta música tem uma letra muito bonita e vale a pena ouvi-la. Oito horas 12 minutos em Manaus. Nós estamos chegando ao final desta edição especial de domingo do Jornal da Manhã. Esperamos que o professor tenha... Gostou, professor? Eu acredito que sim, né? E o professor não falou nada, então acho que fomos aprovados. Fomos aprovados. Vamos ao Enem, Paulo. Vamos ao Enem. Vamos ao Enem. Vamos lá. E Jurandir Vieira daqui a pouco vai chegar para apresentar mais um Domingo é Nosso. As participações hoje foram do Adson Matos, que é o nosso produtor, claro. O Jurandir Vieira, daqui a pouco vai apresentar o Domingo é Nosso. Gilberto de Paula falou sobre saúde, Ramoniel Gomes trouxe a agenda, JP Castro falou sobre oportunidades de emprego, Padre Charles e o Walker esteve aqui também. Como é o sobrenome do Walker? Moraes, que é Moraes que está aqui também, e são os estagiários que estão nos acompanhando aqui. Padre Charles trouxe a sua mensagem, as coisas lá do alto, e fez uma mensagem, trouxe a sua mensagem, fez uma oração, e é só dizer que a operação de rádio foi do Marcos Salles e do grande Itamar Jardina. Difusora. A supervisão de operações é de Jackson Colette. A apresentação Paulo Guerra. Música Difusora 96,9 Difusora.